Nossa conversa é com a pessoa, hoje mais conhecida, o nome é conhecido, Solange Almeida, minha conterrânea gaúcha, riobonitense por adoção, veio para cá, não saiu mais, adora esse lugar, vereadora, prefeita, deputada federal, profunda conhecedora da política de Rio Bonito e agora mais uma atividade, a avó. Solange, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu sei que é difícil, você não é uma pessoa que não tem compromisso nenhum, né? Mas se dispôs a nos receber aqui. O que a gente vai falar é sobre o futuro, mas o nosso futuro, o futuro de todo mundo. Viemos de uma pandemia, passamos por uma briga ideológica que dividiu o país e o nosso futuro está diretamente relacionado com o futuro de Rio Bonito. Nós somos moradores de Rio Bonito, o que acontece em Rio Bonito acontece com a gente também. E o próximo horizonte qual é que é? As eleições municipais, que está um ano e pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta bem tranquila. Você é candidata a prefeita? Eu gostei muito de ser prefeita, né? Eu gosto muito da política. Hoje estou num papel muito legal também, que é ser avó, mas isso não me impede de estar conversando com as pessoas, de estar apoiando, de estar na rua, de estar procurando resolver alguma coisa, né, que a gente tem acesso, procurando pessoas para resolver, né? A política é um instrumento importante, né, na vida das pessoas. Então eu procuro sempre também ajudar de um jeito ou de outro, seja no emprego, seja na saúde, seja às vezes até o que a pessoa vai estudar, né? A gente procurar conversar e ver a aptidão, tudo isso, onde a pessoa se encaixa. Eu gosto muito de gente, né? Eu gosto de receber as pessoas, eu sou muito bem recebida onde eu vou e eu gosto também de receber as pessoas na minha casa. Então eu continuo do mesmo jeito, isso a gente precisa ter mandato para fazer, né? Então assim, eu tenho vontade de ser candidata sim, né? Mas isso ali vai ser um desdobramento, né, de algumas coisas. A gente vai guardando também, né, tem bons nomes, etc e tal. A gente pode ser uma das opções. Bom, você conhece Rio Bonito, isso ninguém discute. Muito. Desde que você iniciou sua vida política, Rio Bonito mudou? Ou continua? Porque há uma reclamação que durante 24 anos ficaram duas pessoas comandando a cidade, etc. Agora veio mais uma terceira pessoa e é inevitável a comparação, né? Rio Bonito mudou ou continua a mesma coisa? Ou mudaram as pessoas? Na realidade, Rio Bonito veio mudando ao longo dos anos, né? Mas é uma questão mundial, né? A gente está sofrendo aí uma revolução tecnológica muito grande e acelerada nesses últimos anos, nesses últimos 32 anos, né, que foi quando eu entrei na política como vereadora. Então, a gente, Rio Bonito, como o mundo mudou, né? Começou a se falar em globalização e agora a gente vê que as distâncias não existem mais, né? Você pode trabalhar aqui do Brasil, está fazendo um trabalho na Austrália, você pode contribuir de várias maneiras. Hoje a tecnologia que está mandando na vida da gente. E mudou para melhor ou pior? Olha, tem coisas que a gente tem saudade, até nós que somos mais velhos, a gente tem saudade, né? Aquela brincadeira na rua, aquela parada para se encontrar, né? A gente tem um pouco de saudade de estar mais com pessoas, né? Hoje a gente vê que a juventude, principalmente, a gente fala de jovem, a gente vai falar até 30 anos de idade, hoje eles são muito tecnológicos, né? Eles estão muito digitais, né?
A gente é mais analógico, né? A gente ainda quer aquele A abraço, válvula, aquele a válvula aí. né? Então, a gente está vendo que essa tecnologia está mudando os costumes, sim. Sabe, para dizer se é para melhor ou para pior, depende do que cada um faz com isso, né? A gente está vendo aí que às vezes as pessoas se atrapalham usando a tecnologia, enquanto outros se deprimem, enquanto outros aproveitam aquilo ali para crescer na vida, para fazer, para ser. Então, essa questão tecnológica ela mudou muito nesses anos, a mudança foi radical. E a gente está convivendo com uma criança que hoje praticamente nasce com o celular na fralda, né? Então ela já vem com uma coisa totalmente diferente, falar em tecla, não tem mais tecla, o negócio tudo é touch. Então o mundo mudou e foi muito rápido, né? Sem que a gente se preparasse para isso. Por exemplo, nas escolas a gente não vê essa tecnologia que eles vão ter que enfrentar na hora do trabalho, ou pelo menos para conseguir um trabalho melhor. Claro que esse trabalho vai ter vários tipos de trabalho que não vão ser substituídos, mas já tem muito trabalho sendo substituído. Aí você inverteu um pouquinho a ordem do que eu tinha pensado, mas vamos continuar esse papo a respeito da educação. Quando você pensa no futuro, eu penso nos meus netos, você pensa nos seus, que são o futuro. As escolas de Rio Bonito, especialmente as escolas públicas, são adequadas? Por que eu estou perguntando isso? Não só na parte de ensino, mas de formação, essa coisa toda. Por quê? Em 2011 nós tivemos um evento muito ruim, que foi aquela invasão na escola de Realengo. Morreram 12 crianças e tal, muito bem. Veio acontecendo fatos, mas depois da pandemia, a coisa parece que acelerou. Só que tem uma particularidade. A grande maioria desses eventos violentos nas escolas são feitos por alunos ou ex-alunos. O que está acontecendo? A gente está ensinando errado? Os professores não têm capacitação para perceber esse novo mundo, né? O professor hoje é absurdamente, pelo menos em Rio Bonito, é absurdamente mal remunerado. Então, qual é o incentivo dele de se capacitar? Ele tem condição de perceber que uma criança tem algum tipo de alguma coisa diferente? Então, como é que a gente enxerga a educação hoje e daqui para frente em Rio Bonito? Falando isso de capacitação, que quando você está falando em tecnologia, lá na frente você vai ter que se capacitar para isso. E o próprio jovem hoje, o adolescente, que não precisa de formação escolar para esse setor tecnológico, ele vai ter que ter capacitação na tecnologia. Sabe mexer no celular, sabe muita coisa e tal, mas ele está capacitado a enfrentar esse mercado, a brigar por uma posição, ou ele entra e não se sustenta? O que acontece na questão da educação, né, do jovem, é que a educação ela dá o básico, né, que é a matemática, o português, a línguas, a questão das ciências, né? Ela dá isso, né? Geografia, história. E é adequado esse currículo, porque até isso muitas vezes está faltando nas escolas. Falta professor. Tem até essa questão do ensino médio, essa discussão agora do novo ensino médio, isso. Agora já querem voltar para trás, né? Eu acho importante o novo ensino médio, até porque você já vai direcionado para a área que você quer. Entendeu? Você já se direciona para a área que você quer e você deixa de fazer um monte de matéria que você nunca mais vai se interessar na vida. Então eu acho que esse direcionamento é importante. Mas o que acontece é o seguinte, a primeira infância, esse primeiro segmento do ensino fundamental, ele é muito importante, porque sem isso a criança não consegue depois fazer um mínimo de uma programação, não consegue fazer depois um mínimo ou na área médica, né, na área de biomedicina, na área biomédica, não consegue fazer. Então ela tem que ter um bom português, um bom matemática, uma boa base disso, né? Geografia, história, porque é bom você entender o mundo que você vive. E até aprender a refletir, a raciocinar. Pertencer, você tem que entender o mundo que você está, quem eu sou, quem você é, né? Que mundo que nós estamos, a gente precisa saber disso, a gente precisa se situar nisso, né? E o que está acontecendo é que a gente, pós-escola, ou antes da escola, conforme manhã ou tarde, conforme o turno que a criança estude, ela não tem nada, né?
Então a gente tem uma dificuldade muito grande aí na questão dos esportes, na questão da cultura e na questão da tecnologia também. Né? Ele acaba sabendo mexer no celular, mas aquilo não está direcionado para uma profissão. Então ele mexe em tudo ali, mas ele não sabe programar. Né? Ele não sabe fazer como é que funciona, consertando o celular ou coisa. E isso é muito importante porque a gente está mexendo com essa máquina todos os dias, todo mundo tem. Então, uma outra coisa que eu acho muito importante é que a gente crie nas cidades, tá? Isso eu já estive conversando com o secretário no ano passado, com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, o doutor Serginho, e a gente estava falando sobre isso. Então a gente tem que criar centros de tecnologia. Isso aí é para ontem, porque senão cada vez mais o brasileiro vai ter que pegar uma pessoa de fora para poder estar trabalhando aqui. E a gente tem no Brasil hoje uma pessoa de Rio Bonito, tá? Que é o presidente da Intel, que é lá de Santa Rita do Sapucaí, né? Então a gente teria que ter em Rio Bonito um polo de tecnologia, tá? Que a partir desse polo de tecnologia a gente ia conseguir trazer empresas para a cidade, a gente ia conseguir dar melhores empregos para os nossos jovens. Entendeu? Hoje a gente tem um monte de advogado em Rio Bonito formado que não tem trabalho, a gente tem uma porção de enfermeiro que não tem trabalho, a gente tem porção de engenheiro que não tem trabalho. Entendeu? Então a gente não direciona a formação para onde a gente vai precisar de gente. Né? Porque você sabe que dentro de uma obra você precisa de muito mais funileiro, armador, né? Do que realmente o engenheiro. E essas profissões também não podem ser esquecidas, porque aqueles que não têm a oportunidade, não vai ficar um buraco no meio. E nós não vamos conseguir fazer a tecnologia sem essas profissões. Né? Essas questões de grandes obras, de ponte, não sei o que, armador, carpinteiro, né? Eletricista, um bom mestre, quer dizer, tudo isso é necessário. Então a gente tem que tentar direcionar as pessoas para aquilo que é mais necessário. Quando o Comperj veio para cá, não tinha mais motorista em Rio Bonito. Aí todo mundo foi tirar carteira para ser motorista. Hoje está sobrando motorista, tem um monte de motorista desempregado. Então, o que eu penso é que a gente, quando está na prefeitura, você tem que começar a pensar como um todo. O condomínio industrial fui eu que criei. Chegou Zé Luiz, ele aumentou, fez mais. Né? Mas hoje a gente tem que pensar que tipo de polo a gente quer. Entendeu? Uma coisa que dá muito emprego, que gera muito emprego, e para mulheres, é o polo têxtil. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou, Solange, um polo têxtil em Rio Bonito, isso dá muito emprego. Né? Então a gente tem que começar a pensar que nós temos aí uma camada de mulheres de 40 a 60 anos que não tem trabalho, vai se aposentar com 62 anos. Então ela tem que ter onde estar no mercado de trabalho. É isso que você está falando. Eu tenho um amigo que foi morar em Portugal. E ele se aposentou e foi morar em Portugal. Foi morar no interior de Portugal. A universidade fez uma pesquisa, a universidade da região. Quais eram as necessidades da região em questão de mão de obra. E deu cursos, abriu cursos para aquele pessoal. Terminou o curso, estava empregado. Terminou o curso. Então, agora, o curso era direcionado à necessidade da região. Não adiantava você querer fazer outro curso que não seria oferecido e você também não teria emprego. É exatamente isso. E a empregabilidade, às vezes as pessoas falam, Solange, adorava entupir a prefeitura de gente. Não é isso. Emprego está na Constituição, é direito do cidadão e também é uma questão de autoestima, de dignidade. Sabe, a falta do emprego torna a pessoa uma pessoa que não se sente, não se encontra, não se sente bem. Por quê? Porque ela não tem dinheiro, mas não é só isso. Quando você está empregado, você se arruma, você se olha no espelho, você sai de casa, entendeu? Você penteia cabelo. Pode ver que a pessoa que está desempregada, às vezes nem cabelo penteia, né? E isso atrapalha na questão familiar também. Então, quer dizer, o emprego, ele é dignidade, ninguém quer ganhar o dinheiro. Eu acho que o auxílio emergencial, a Bolsa Família, ele é importante, mas por um determinado período, essa pessoa tem que ser capacitada e tem que ir para o mercado de trabalho, sabe? Para ela estar produzindo para o país e não só pelo que viver de auxílio emergencial.
Então, essas questões são muito importantes para as pessoas. Né? Isso é autoestima. Hoje a gente tem tanta mulher com depressão, eu estou passando mal, tomando remédio controlado, que vai fazer um mal muito grande para essas pessoas. Por quê? Porque elas não têm ocupação. Né? Que alegria você arrumar de manhã, ir para o trabalho, encontra outras pessoas, não sei o que, chega em casa no final do dia, vai no mercado, compra o que você quer. Não ganha cesta básica. Aí você falou num outro problema sério que a gente vai conversar agora, sobre saúde. Saúde é uma caixa preta. Tivemos a intervenção no hospital lá, o ano passado, o ano retrasado, né, que as notícias davam como término esse ano, em junho, e aí, acho que para surpresa de muita gente, tivemos a intervenção da intervenção, porque a intervenção anterior não terminou e já houve uma prorrogação com uma característica fantástica. Ali parece que o emissor do decreto vai se reeleger, já está certo na reeleição, 48 meses, termina o mandato dele agora e entra no próximo. Se ele não se reeleger, ele, no meu modo de entender, ele está entrando no mandato a lei. Muito bem. Mas não temos notícia, o hospital está melhor, está pior, não sei outro lugar para estacionar. Eu vejo lá no Facebook pessoas reclamando, falta gás, falta agulha, falta não sei o que, reclamando de salário atrasado, que a prefeitura não repassa o dinheiro. Eu não sei o que acontece. Mas no final das contas, no frigir dos ovos, mudando de secretário, a gente escreveu no jornal, a coluna do Palácio, tinha lá que a cadeira do secretário tinha que ter prego e cola, porque o secretário de saúde senta ali e começa a escorregar, não dura muito. Estamos no terceiro já, né? Terceiro ou quarto, né? Tem a primeira, a Dayana, essa menina agora que saiu e o pastor. 4. Então, 4 interventores também. Melhorou ou piorou a saúde? Na realidade, por que essa mudança toda? O secretário não está funcionando, ou ele não manda nada, eu não sei. Alguma coisa acontece, mas tudo isso aqui tem consequência no produto final, que é o atendimento às pessoas. E está funcionando esse atendimento às pessoas? Você que anda por aí, você tem muita informação sobre isso, porque é uma coisa assim que eu sempre achei que não deveria acontecer. Doenças simples, sai daqui para levar para o Rio de Janeiro, porque aqui não pode atender, sai não sei para levar para não sei aonde, porque aqui não pode atender. Complicações, especializações, coisas simples, o hospital se recusa a atender, uma confusão. Isso é real? Aí eu vou falar um pouquinho, né, de como eu vejo a saúde, como eu entendo que ela tem que funcionar. Eu tive 3 mandatos, foram 12 anos, meus 2 primeiros mandatos foram muito de saúde e os 2 primeiros, né, teve uma continuidade, então aí você vê mais, vê melhor. E assim, as pessoas lembram muito de mim quando eu entro no hospital de madrugada para socorrer um doente que caiu, que foi um trauma craniano, que aqui não tem neurocirurgia, e aí eu ligo para todo mundo e consigo resolver. As pessoas lembram muito isso, né, nessas questões mais graves. Mas a gente tem que lembrar que a saúde ela começa nos programas de atenção básica. Com certeza. É no hiperdia, no programa de tuberculose, no programa de infectologia, que entra HIV, o programa de saúde da família, né? Então, assim, só o hiperdia, o programa de hipertensão e diabéticos, ele é responsável por mais de 60% das complicações futuras. Se você fizer um bom programa de hipertensão e diabetes, que as pessoas tenham atendimento médico, tem que ser uma equipe multidisciplinar, tem que ter nutricionista, tem a enfermagem, né? Então, assim, você tem que ter a fita, tem que ter o remédio, tem que ter insulina, né? E se tiver coisa nova, tem que ir adquirindo para poder a pessoa estabilizar, né? Você tem aí, conforme o tipo de diabético, você já tem que pensar que ele já tem que ir para a cirurgia vascular também, ele tem que ir para o cardiologista também. Tem a questão do pé diabético, né? Que a gente tinha até um trabalho sobre isso, em que ensinava as pessoas nos postos de saúde como secar o pé, como cuidar do pé para o pé não infectar. Então, assim, os programas de atenção básica é o que é principal no governo.
entendeu? Porque nós somos município, né? Saúde ela é dividida em saúde básica, média complexidade e alta complexidade, né? Então a gente acaba fazendo meio os três, mas que seria para fazer a atenção básica, nós temos que fazer com coerência e com muito cuidado e muita atenção, com busca ativa. Você não pode, um diabético, insulino dependente, se ele não buscar insulina, você tem que ir na casa. Um tuberculoso, se ele não vier buscar o remédio, você tem que ir na casa. Entendeu? Então, essa busca ativa, ela faz parte do programa de saúde da família. A gente tem que fazer busca ativa para evitar que a pessoa piore. A prefeitura tem condições de fazer isso? Sempre fez. Nos meus governos sempre fez busca ativa. Entendeu? É porque as pessoas não percebem, né? Mas a gente sempre fez busca ativa. Então, o programa do SAD foi implantado, a gente recebeu muitos elogios, inclusive a Ismênia, né, que era enfermeira, ela recebeu um prêmio, né, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pediu para usar o protocolo de ferida dela, que se eles podiam, se ela autorizava, passava para eles o protocolo de ferida. Sabe, é muito triste você ter um paciente acamado com uma ferida e você não ter um respaldo de nada. Então isso faz parte do bem-estar das famílias. Então a gente tem que pensar, tem a atenção básica, tem a média complexidade, que é a questão hospitalar, de UPA. Eu, por exemplo, com toda a dificuldade que eu enfrentei no meu último ano de governo, 2016, eu mantive a UPA aberta até o último dia. Eu entreguei com o almoxarifado cheio, tá? O almoxarifado estava abarrotado de insumos, né, que a gente não deixava faltar. Então o que acontece hoje? A gente tem que primeiro valorizar o profissional que está ali, seja ele o marqueiro, seja da limpeza, seja o técnico, o enfermeiro, né, assistente social, médico. Você tem que valorizar, entendeu? Então, uma coisa ele valoriza como? Com humanização, mas cobra-se também, né? Porque aí tem que ter os protocolos. Cada um tem que saber o que deve fazer em casos. Por exemplo, se tiver dor entre queixo e coisa, faz logo um eletro, né, no abdômen. Então, o protocolo é fazer o eletro. Então, todo mundo tem que saber isso, entendeu? De não minimizar o problema, né? Eu ouvi uma vez uma médica dizer o seguinte: a gente tem que ouvir o paciente, a gente tem que ouvir a queixa do paciente, tem que ouvir a família, entendeu? Porque eles estão ali direto. Então você começa com esses programas, tá? E aí tem a saúde do homem, tem a saúde da mulher. Agora, claro, esses programas todos, a população vindo, a população sendo buscada em casa, você vai gastar mais. Porque tem pessoas que vão precisar fazer exames mais vezes, tem pessoas que pode ser só uma vez por ano, mas para você estar com a sua saúde em dia, você vai depender de exames. Aí vem os exames que a gente faz na cidade normalmente, né? De tomografia para baixo, sempre fez na cidade, né? Endoscopia digestiva, colonoscopia. Essa pessoa tem um sangramento, tem o direito de fazer uma colonoscopia, que custa R$ 1.300 a R$ 1.800. Mas ela tem o direito, a prefeitura tem isso, né? Tinha isso para fazer, né? E aí você vai indo até a média alta complexidade, que aí já não é mais coisa do nosso hospital. Apesar do nosso hospital hoje fazer muita fratura de fêmur, fazer muita outros tipos de fratura que já poderia até ser considerada alta complexidade, que foi até durante algum tempo a gente ficou tentando ver se conseguia jogar a ortopedia para alta complexidade. Então o que acontece é o seguinte: a gente ficou muito tempo sem cirurgia, tá? Agora começaram a fazer, mas tem gente esperando há 2 anos. Com mioma de mais de 20 centímetros. Isso por conta da pandemia, né? Não, eu estou falando pós-pandemia. Pós-pandemia também ficou essa questão da intervenção, a intervenção no hospital, aí como é que faz, como é que não faz, quem que vai fazer, aí contrata, não contrata médico, não sei o quê. Isso aí deu até um estresse de Tanguá com Rio Bonito, porque Tanguá também faz cirurgias aqui em Rio Bonito, tem um percentual lá. Então, o que acontece é o seguinte, é que a saúde, ela tem que ser uma das prioridades, tá? A saúde, a educação, a habitação, o emprego, isso tem que ser as prioridades para o bem-estar. Aí eu não preciso da saúde porque eu tenho um plano de saúde. Sim, mas se eu não passar mal, vão me levar direto para o Darcy Vargas. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que pensar nisso. E outra coisa, se o funcionário que trabalha na minha empresa,
ele tem uma saúde boa, a esposa tem, vai ganhar neném, sabe que vai ser tudo tranquilo, se quiser fazer a laqueadura, vai conseguir fazer. Você dá uma tranquilidade para esse trabalhador, você dá uma qualidade de vida para essa família. Eu digo muito para as pessoas assim, aquela imagem minha, chegando numa casa, ou levando alguém, eu direto mesmo para um hospital, isso é a Solange pessoa. Mas a Solange prefeita pensa nisso tudo. Entendeu? Então, quer dizer, quando aqui a gente fazia urologia, a gente fazia, colocava duplo J, aqui tinha doutor Diego que fazia, doutor Guai, doutor Fábio, todos eles têm capacidade para fazer isso. Entendeu? A gente fazia cirurgia vascular, claro, não tinha hemodinâmica na minha época, né? Estava começando, estava montando, estava terceirizado, não sei o quê, mas a gente corria atrás para fazer. Entendeu? E cirurgia, raspagem, não sei que essas coisas, fazia, doutor George mesmo fazia, doutor Edilberto, doutor Gonzalo, hoje nós temos doutor Bruno também. Por que a gente não faz mais cirurgia vascular aqui? Agora, o problema maior ainda do que isso, que nós vamos falar de cirurgia vascular, eu vou falar de um problema sério, que é o problema da diabetes. A diabetes te dá um número de pessoas com problema de vascular, porque não é tratada. Porque não é cuidada, porque não é uma coisa do dia a dia do paciente. Então, a diabetes realmente é uma coisa muito complicada, é uma doença silenciosa, né? Que a pessoa, quando vê, ou quando se dá conta, não dá mais para voltar atrás, né? Mas uma outra doença silenciosa que você falou aí, que normalmente a pessoa de baixa renda não se atenta a isso e não tem condição. Depressão, onde é que Rio Bonito trata dele? Antes de falar da depressão, da questão mental, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre... Lembra que antigamente tinha tendas na rua, eu coloquei várias planos, o ex-prefeito José Luiz também, que media o colesterol, media a diabetes, media a pressão. Não é uma coisa assim, a saúde móvel, alguma coisa assim. Era fazer uma tenda na praça, né? E fazia essa aferição para poder ver como é que a pessoa estava. E ali a gente descobria muita coisa, né? Então também, claro que com o advento dos ESFs, ali seria para os ESFs as pessoas estarem indo mais. Mas eu ouço muito falar que não faz isso, que não faz aquilo, que o ESF não sei o quê, que não tem. Então a gente ouve falar nisso. Bom, em relação à questão da doença mental, a gente está vivendo um problema sério, né, de doença mental. As pessoas estão cada dia mais angustiadas, estão mergulhando naquela angústia e não estão só velhos, é só pessoa adulta. Não, jovens é uma epidemia. Os jovens se mutilando, os jovens com ideias, né, suicidas. Então, e essa questão também eu vejo muito porque a juventude é uma coisa nova. Né? Em 1950 a gente não tinha juventude. Né? Ou a pessoa já estava trabalhando ou a pessoa já estava casada. Né? Nessa idade de 16 anos, era mais ou menos assim, de 40, 50, né? Para cá que começou a acontecer isso. E hoje o jovem ele não pode trabalhar em determinados empregos. Pega de 40 anos, de 14 anos ele não pode trabalhar. Né? De 14 a 18 ele não pode trabalhar no Lava Jato, ele não pode trabalhar no menor de 14, então ele não pode, né, de jeito nenhum. Então isso também traz uma ociosidade. E às vezes está vendo pai, às vezes está desempregado, ele não consegue ajudar. Né? Então isso traz uma tristeza muito grande nessa juventude. E também na pessoa adulta a questão da falta do trabalho, a questão do homem desempregado, que fica 2, 3 anos desempregado. Antigamente a pessoa ficava 2 meses, 3 meses, né? E tinha um emprego, né? Tinha onde buscar, tinha um emprego. Hoje não. Hoje a gente realmente está vivendo uma demanda muito maior de pessoas para trabalhar do que a gente tem para colocar, em colocações. Então, e o que eu acho também, que a internet, eu aqui em casa é muito engraçado, porque eu não vejo mais coisa triste. Sabe? Eu não vejo filme para chorar, não vejo filme para suspense, eu não vejo, entendeu? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ser feliz. E isso vai te deixando uma coisa, né? Vai te deixando. Se a pessoa tem uma tendência à depressão, vai deprimindo. E a internet é cheia de porcaria. A internet é muito legal, é um mecanismo de muita coisa, a gente fala, eu falo com a minha filha para fora, a hora que eu quiser, vendo ela, isso é fantástico, mas tem que ter censura,
A internet, ela tem que ser agora mesmo, o Twitter aí apareceu que tem 61 coisas no Twitter que ensina como fazer um massacre, que ensina, que fala de massacre, entendeu? Então, quer dizer, isso não pode estar ao alcance de um menino de 14, de 13, de 12 anos, sabe? Nem de ninguém, eu acho. Não é uma coisa para a gente ficar mostrando, a gente acaba tendo também, como os Estados Unidos uma apologia da violência. A gente banaliza a violência desse jeito, sabe? Essas coisas entram na casa da gente que a gente nem vê. Então, o que eu vejo, a questão aí, vamos agora para a questão da doença mental, que é uma epidemia. Sim, sim. Fizeram uma desinstitucionalização correta, mas ao mesmo tempo não deixaram leitos, ou não estamos preparados para aqueles que precisam de uma internação e serem retirados da sociedade. Vamos misturar um pouquinho isso aí. A gente fala do jovem, também tem problema de saúde mental. Os professores têm condição hoje, na situação atual, de identificar isso? E se identificar, o que ele faz? Tem para onde recorrer? Não tem. Isso os nossos professores, eles são muito bem preparados, tá? São muito bem preparados. O problema é o que você falou, com quem vai conversar. Não tem segmentos. Eu não sei como é que está hoje, mas na nossa época nós tínhamos coordenações, né, pedagógica, coordenação, supervisão, não sei o que. Então a gente tinha pessoas que complementavam esse trabalho, entendeu? A professora via uma coisa estranha, ela falava, né, e aí a gente intervia, a própria secretaria intervia, entendeu? E isso é muito importante, isso é um amparo que o professor tem. Às vezes o professor não tem amparo nem para conversar com o pai ou a mãe. Aquela família está desestruturada, a família está num nível de agressividade muito grande e acaba agredindo o professor por uma coisa que ele não fez. Foi porque ele alertou a mãe de que o filho estava com um comportamento estranho. Entendeu? E aí, nisso aí, a gente sempre deu muito amparo, né? Para que isso não acontecesse, para que o professor não se sentisse sozinho naquela situação. Tá? Então, o que a gente está precisando hoje em dia, o Estado já colocou, né? São assistentes sociais na educação e psicólogos na educação. Né? Já tem aí até um concurso público, mas é muito pouco. Entendeu? Muitas vezes o professor está precisando de um apoio. Por exemplo, hoje a gente vê, aumentou muito o nível de crianças com dificuldades de aprendizado. Eu ia falar nisso porque inclusive aumentou muito. Junto naquele processo de inclusão que hoje não funciona como inclusão. A partir do momento que não tenha aquele, como ele chama aqui, o auxiliar de inclusão. Não tem o pobre da criança, autismo ou qualquer outra dificuldade. Fica perdido e acaba sendo isolado, vai se isolando, né? E acaba perdendo o tempo necessário que ele teria para poder se estimular. E agravando até a própria doença. E ainda atrapalhando os outros. O que acontece? Se você tem crianças especiais numa turma, a gente tem que criar uma norma. Tem que ser no máximo 2 a 3 por turma. E com auxiliar de inclusão, com acompanhamento. Porque tem muita criança que tem dificuldade de aprendizado e é muito quietinho. Então essa criança vai ser esquecida. Porque às vezes não é nada. Óculos, não está enxergando às vezes é óculos, às vezes é audição, às vezes é emocional, né? Às vezes é fonoaudiológico. Às vezes um pequeno problema de fono, a criança transpõe a barreira da alfa se tiver um apoio. Se tiver um atendimento fonoaudiológico e o próprio emocional também. Tem criança que não consegue transpor a barreira por causa de um problema emocional que o psicólogo resolve. Quer dizer, nós temos aí saúde e educação completamente interligadas. E isso daqui, essa interligação, vamos para outro caminho, o emprego, a criação do emprego, a criação de condições de trabalho para quem já está e quem quer entrar. Porque não adianta a criança sair da escola bonitinho, no primeiro, como é que se chama hoje, no ensino fundamental, muito bem, faz o que depois aqui?
terminou aqui, vai ter que sair de Rio Bonito? Não, faz aí o segundo grau Segundo do grau, estado. muito bem. Fez segundo grau. Terminou, tem que sair de Rio Bonito? Hoje, na realidade, a gente tem tudo online, né? Não, mas mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, só voltando atrás aqui um bocadinho, né? Quando eu fui prefeita, em 97, acho que em 99, a gente colocou fone psicólogo nas escolas. Porque como é que uma mãe vai trazer uma criança de Catimbau pequeno para a rua para fazer 2 vezes por semana fone? Não vai trazer. Então a gente colocou no colégio, se me deu um problema, me deu um processo com o conselho, que estava clinicando, mas a gente fez uma sala. Aquela sala era somente para atendimento mesmo clínico da fono e da psicóloga, que era importante para o aprendizado das crianças. Então a escola era uma referência e ali nós colocamos. E deu até um problema isso aí, mas foi fantástico, a gente conseguiu que muitas crianças que estavam repetindo de ano transpusessem a barreira da alfa, né, que é uma barreira, depois que a criança aprende a ler, tudo vai anda. Então, e outra coisa, essa eu trouxe para cá, eu cedi um espaço grande aqui do lado da delegacia para FACNEC, né, para a Faculdade Cenecista. Infelizmente houve aquele problema que parou em 2015, né, foi a questão aí das empresas, casos de corrupção, etc. e tal, e a coisa paralisou, né? Houve uma queda muito grande no nível de empregos no país, né? E a gente aí passou a exportar as nossas inteligências para fora. E cria mais um problema, os universitários não, agora está criando problema com ônibus dos universitários, que também não deveria ser só para universitário, poderia ser técnicos que não tem aqui. Até tem, eles fazem uma coisa que a gente fazia já e continua fazendo então, assim, aí... colocando alguns que fazem curso técnico. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente tem que trazer para Rio Bonito, na época eu conversei muito, mas o presidente do Senai aqui do Rio disse que não era o momento, que ele não queria fazer. Mas a gente conseguiu muitos cursos lá em São Gonçalo, em Niterói, lá com o Austin, não sei se você lembra. Sim. Um grande parceiro. Mas a gente queria trazer uma unidade para cá, entendeu? Do Senai. Porque a gente está vendo que há uma possibilidade dessa questão de metalúrgica e melhorar muito. É o polo naveleiro, né? O polo da indústria naval, é o polo petroquímico também, que a gente tem uma confiança muito grande que isso vai acontecer, é necessário para o nosso país. No antigo Comper, né, no Gaslub, a capacitação é importantíssima, senão vai ser servente. Senão não vai conseguir não ter. consegue. Então a gente tem que pensar nisso aí, de trazer um Senai, de trazer um centro de tecnologia também, né? A gente tem que pensar nisso aí para capacitar, para ter mão de obra, para trabalhar, que não seja só em Rio Bonito, mas que seja no Comperj, que seja na indústria naval, na região, que a gente consiga trazer para cá empresas que vão se beneficiar, como Santa Rita tem não sei quantas mil empresas lá. É um ciclo vicioso ou viciado. Você não tem capacidade, não tem empresa. Que a empresa para trazer gente para cá custa caro. E não tem empresa porque não tem capacidade. Aí fica nisso aí. Aí eu falo do círculo virtuoso, né? Quando você tem uma pessoa empregada, o comércio se beneficia. Quer dizer, é uma relação ganha-ganha. Entendeu? Quanto mais emprego se criar, mais o país vai crescer e vai conseguir sair desse marasmo. A gente está aí com uma questão agro, né, que tem salvado o país ao longo desses anos, né, uma questão de agropecuária, mas a gente precisa de empregos de melhor ganho. Então a gente precisa buscar isso, a gente precisa dar uma esperança, né, de ter empregos que as pessoas vão conseguir ser melhor remuneradas. Ter condição de subir a escada. Exatamente, senão... e de inteligência, empregos de inteligência. A gente tem aí uma garotada, entendeu? E que tem capacidade para isso. Então o que eu acho é que está faltando aí o país, espero que agora venha, a gente sofreu ali uma questão de diminuição de recursos no Ministério de Ciência e Tecnologia muito grande, né? Apesar de ter uma grande pessoa lá comandando, né? Mas a gente sofreu aí uma diminuição de recursos, de bolsa, não sei o quê, né? Nessa área. Mas eu acredito que a gente tem capacidade de voltar, nós temos universidades muito boas,
entendeu? E que eu acho assim que já está na hora. Eu não sou contra a universidade pública, muito pelo contrário. Só que eu acho que a gente pode fazer uma união com o privado. Por exemplo, o Hospital dos Servidores, ele é um hospital escola por conta da Universidade de Medicina da Estácio. Entendeu? Então isso é uma parceria público-privada, não deixa de ser. Sim. E eles entram com recurso também para o Hospital dos Servidores. Então a gente tem que pensar também que não pode ser uma ilha, né? A universidade tem que sair daí, ela tem que, já se difundiu muito em outros municípios, não sei o quê, mas aquele saber todo que está ali tem que ser melhor explorado dentro do país. Entendeu? O que eu digo é o seguinte: aquele que tem condição de pagar uma faculdade não pode estar numa FRJ de graça. Enquanto lá falta o vidro que está quebrado, falta o rabicho do não sei o quê, entendeu? Coisas mínimas. Então a gente tem que pensar num modelo, tá? De que hoje, o que acontece no nosso país hoje? Quem tem condição coloca seu filho numa escola particular e eles vão passar para as escolas públicas, para as universidades públicas, que são as melhores, têm as melhores inteligências, né? Então a gente tem que fazer aí um mesclado nisso. Não pode imaginar uma universidade, eu acho que nada no Brasil pode se definir como público ou como privado. A gente tem que estar sempre em uma interlocução, sabe? Eu acho que isso funciona muito melhor, né? Sempre umas parcerias público-privadas. As características do país, né? Tem muito pouca gente. Eu estava lendo aí outro dia que acho que aqui no Brasil 0,016% da população brasileira tem o equivalente à riqueza produzida por 85 milhões de pessoas, dos mais pobres. Uma desigualdade. Absurdo, eu vejo, né, citando aqui, né, porque minha filha está morando na Alemanha, já tem 5 anos, foi porque não conseguiu emprego aqui, foi fazer um mestrado, ela ficou, está empregada hoje, né? E o que a gente vê lá na Alemanha é que as pessoas fazem um segundo grau, né, técnico, fazem um curso técnico de segundo grau e param ali. Por quê? Porque a diferença de salarial é muito pequena. Entendeu? Então, assim, hoje tem muito estrangeiro lá trabalhando como engenheiro, como não sei o quê, como outras coisas. Por quê? Porque os próprios alemães, eles dão uma parada. Por quê? Porque agora aqui no Brasil as pessoas querem estudar por quê? Porque se parar de estudar, vai ficar lá embaixo o salário. Isso tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com desenvolvimento econômico, né? Social e econômico. Então você vem educação, saúde, capacitação, geração de emprego, isso tudo tem uma cadeia que vai dar o quê? Mais emprego, mais renda para todo mundo, mais imposto, e a tendência é ficar... Eu lembro aqui, quando, se não me engano, no ano de 2004, o salário mínimo foi para $400. Não sei bem se foi esse ano, mas foi quando levantaram o salário mínimo e que ele teve um poder de compra. Foi na época do Plano Real? Foi depois. Foi depois, eu acho que, se não me engano, foi 2004. Né? O Plano Real foi 2002, 2001. Porque houve aquela paridade assim, com o dólar e aí a gente... Estava 1 a 1. Não chegou a ficar menos. O dólar o real custou 80 centavos. 80 centavos, isso aí. Era o real valendo mais que o dólar. Aí começou a subir. Aí foi uma jogada política ali, foi uma jogada política também, né? Porque era um ano eleitoral e aí seguraram o preço do dólar comprando dólares, né? Então isso aí foi o que aconteceu, então foi assim um problema que gerou a dívida, né? Isso ali que gerou a dívida. Mas foi interessante, o real foi muito interessante, etc e tal. Mas depois teve uma questão de um acréscimo, acho que o salário mínimo era, sei lá, R$180, foi para R$500. Né? E todo mundo fala, vai quebrar o país, o empresário não vai conseguir pagar nada. Pois disso aí, nunca assim, todo mundo ganhou. Porque quando você coloca dinheiro no bolso do trabalhador, ele compra. Se você colocar dinheiro na bolsa do investidor, no bolso do investidor da bolsa, ele vai para fora gastar. Sim. Ele manda o dinheiro dele para fora, vai aplicar fora. Ele viu agora com o auxílio emergencial, que segurou a economia. Né? Segurou a economia. O supermercado não fechou, o comércio conseguiu se manter, né? As pessoas conseguiram se manter e alguns ali ainda conseguiram fazer outras coisas, a construção civil
deu um boom, né? Deu um boom, porque cada um foi construindo em casa, aí pagava o pedreiro. Então, quer dizer, o dinheiro na mão do trabalhador, ele gasta aqui. Ele gasta aqui, ele não vai gastar fora. Né? Por isso que me assusta muito o desemprego na nossa cidade. Para a gente não ficar muito extenso, eu até queria depois já deixar marcado com você previamente uma outra conversa, que é delicioso conversar com você a respeito esse conhecimento todo que você tem, que é a Solange conhece muito, às vezes não se consegue por questões políticas fazer tudo que se pretende. Pois é. Deixar a gente uma próxima, nós vamos continuar a falar mais de um assunto específico. Hoje a gente está falando de uma coisa muito geral, né? E eu queria que você agora dissesse assim: bom, você não sabe se vai ser prefeito ou não, tudo bem, vamos aceitar essa dúvida. Você é candidata. Candidata a prefeita. Mas, segundo as últimas pesquisas, você está com 30%, né? Ninguém sabendo aí, né? Bom, pesquisa espontânea, né? Mas pesquisa também não quer dizer nada, é só um momento, né? Lá para frente, Mas, de qualquer forma, o que você gostaria que acontecesse? Como é que você gostaria que Rio Bonito se portasse daqui a 2030? Todo mundo fala 2030, projetos da ONU, metas da ONU, coisa e tal. Como é que você vê a cidade de Rio Bonito? Se vê a cidade de Rio Bonito, vai ver a região em torno e até o país, né? A projeção para 2030. Eu gostaria muito que Rio Bonito tivesse uma economia própria que mantivesse, né? Hoje a gente não tem, a gente precisa de outros recursos, etc. e tal, a gente não consegue se manter. Claro que a gente não pode se comparar a Maricá, Saquarema, né? Saquarema foi 1 bilhão e 800 milhões de royalties no ano passado, né? Então, assim, uma coisa estrondosa, né? Então, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse ter uma cidade com habitações dignas, sabe? Que as pessoas tivessem trabalho aqui ou perto daqui, que não se deslocasse tanto, e que a gente tivesse cursos de formação, e que a gente tivesse cultura, aquele melhor dos mundos, né? Que eu acho que todo prefeito ele persegue, né? Que a gente tivesse cultura, que a gente tivesse esporte, com os núcleos de esporte funcionando, que a gente não vê hoje, a gente vê muito pouca coisa, né? Apesar do empenho, mas a gente vê muito pouca coisa. E que a gente fosse uma cidade como a gente era quando eu cheguei em Rio Bonito, sabe? Uma cidade que todo mundo se cumprimentava na rua, uma cidade que a gente conhecia as pessoas, que a gente um fazia pelo outro, que eu sempre achei uma cidade assim muito amigável, uma cidade, sabe, que as pessoas têm uma generosidade muito grande, né? Que a gente continue com esse perfil. Nem tanto modernismo, mas nem tanto conservador lá atrás. Não tem como ser conservador mais, né? O conservadorismo ele não cabe mais, né? Hoje com essa juventude, com outra cabeça, mas tem uma juventude muito bacana nisso aí. Muito bacana, menos preconceituosa, sabe? Isso é muito legal. Então eu gostaria muito que as pessoas tivessem seus direitos garantidos, sabe? Habitação, saúde, educação são políticas sociais, né? O pessoal fala que o assistencialismo. Não, a prefeitura faz assistência. Né? Assistencialismo é aquilo que eu faço. Quando eu vejo uma pessoa passando na necessidade, ele vai lá e junta na dispensa uns alimentos e leva. Isso é assistencialismo. Né? Mas assistência é uma política pública social, a educação a saúde a cultura o esporte a habitação o emprego entendeu? Então, que essas políticas fossem valorizadas, tá? Porque assim, ainda temos muitas pessoas que pagam aluguel ou que moram em condições insalubres, né? Tem pessoas que querem trabalhar e não têm oportunidade. Então, isso me deixa muito, principalmente aquelas pessoas também, ter direito à saúde, a saúde ser direito, não precisar de conhecer alguém, entendeu? Ou precisar de alguém, agora o teste tem que fazer no hospital, vai operar, tem que fazer um teste no hospital, pagar R$100. Não é todo mundo que tem isso, entendeu? Então, se vai fazer uma cirurgia, paga o teste no hospital, R$100. Mas se vai alguém conhecido na UPA, já consegue fazer sem pagar. Então, essas coisas, eu acho que a gente tem que pensar sempre com empatia,
sabe? Eu desejo para o outro o que eu quero para mim. Mas isso também passa pela mudança no comportamento das pessoas. Porque eu escutei, hoje de manhã, eu acordei muito cedo, eu vejo aquele programa da Hora 1. 3 telespectadores dizendo: o ser humano não gosta mais do ser humano. O ser humano maltrata o próprio ser humano, odeia o ser humano. Quer dizer, as pessoas estão deixando de, talvez até por conta da internet, por conta da pandemia, não sei, alguma coisa está mudando, que ainda não se conseguiu entender perfeitamente, que há esse egoísmo, eu aqui, você aí que se vire. Né? E não era assim. Não, e o que a gente precisa, né? Primeiro, você precisa entender que se a pessoa te mata, tomar alguma coisa assim, que talvez aquela pessoa esteja precisando de um abraço. Às vezes um abraço, um sorriso. Um abraço, um sorriso, senta aqui, vamos conversar. Ninguém mais ouve ninguém. Não tem tempo, não tem paciência. Você vai dar comida para um filho, bota o prato na mesa e vai olhar o celular. A gente tem que parar e pensar o nosso dia a dia, porque o que a gente vai formar não vai ser por causa de um dia, né? Você pode, se você tratar bem a vida toda e um dia você não tratar, isso não vai ser visto. Mas se você não conseguir ter essa dinâmica, esse cotidiano de tratar bem as pessoas, aí vai ser complicado a vida de todo mundo. Entendeu? Então eu assim, gostaria de aproveitar hoje para dizer, né, que a gente tem que sempre procurar pensar como o outro está se sentindo, esquecer um pouquinho os nossos problemas, um pouco mais de empatia. E olhar o outro, entendeu? Às vezes a gente não quer perder um pouco de tempo. Eu ouço muitas pessoas. A pessoa, por que está perdendo tempo? Não, porque essa pessoa me procurou, porque ela quer ser ouvida. Eu me sinto nessa obrigação, não por ser política. Porque eu fazia isso antes de entrar na política, eu não entrava na política, eu tenho família política, eu não me vi na política. Isso é difícil. Pouco dedicado a presidente novamente. Obrigado, a gente vai voltar com Deus. Eu que agradeço, tá? Quero agradecer por vocês por ter paciência, por ouvir a gente.